Fala galera, nessa noite nós estamos aqui junto com meu amigo Diego, pastor da Igreja Batista Rendição, junto comigo. E hoje nós tivemos um momento muito especial de papo de mesa, um momento em que nós compartilhamos sobre a palavra do Senhor. Nós falamos em ser igreja, né? Nós falamos em como nós vamos ser uma igreja nessa terra. E é nesse mesmo sentido, nesse mesmo gancho, que eu estou numa conversa aqui para dar continuidade com o Diego nesse papo de mesa. Eu quero fazer algumas perguntas para você, Diego. Para que as pessoas possam te conhecer, a primeira pergunta é: como que foi a sua conversão? Como que foi o momento, a circunstância quando você aceitou a Jesus? Olá, tudo bem? A minha conversão foi há muito tempo atrás, em julho de 2007, quando eu ainda era adolescente para a juventude, em um momento de rebeldia da minha parte, né? Todo adolescente tem um momento rebelde, muitos questionamentos, inclusive quando eu ia à igreja, ensinado pelos pais, então eu tinha muitos questionamentos, não sabia por que estava ali, e no momento que eu estava no mundo, aproveitando algumas coisas do mundo, Deus acabou me tocando em um culto em que eu participei, onde o pastor disse para mim que eu precisava de uma cura interior. E o meu encontro com Jesus foi através de uma cura interior, onde Deus transformou completamente o meu coração, a minha vida. E de lá para cá eu nunca mais tive uma vontade de desistir do Evangelho, de sair da presença do Pai, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. São quase 12 anos de conversão. E eu não me arrependo de absolutamente nada, somente da minha vida no mundo, isso eu me arrependo e foi a melhor decisão que eu tomei. Quantos anos de idade, mais ou menos, você aceitou? Eu tinha para 16 para 17 anos, 16 para 17 anos de idade. Eu lembro uma vez que você falou comigo que quando você aceitou Jesus, você tem um primo, né? Que vocês saíam muito com um monte e vocês iam pra campanha e vocês rodavam isso tudo. Como é que foi esse período aí que vocês rodavam? Não, assim que a gente voltou para Jesus, que nós voltamos no mesmo dia para Jesus, assim que a gente voltou para Jesus, foi um momento de conhecer algumas coisas. Então, praticamente, era quase todos os dias, a gente ia para algum posto de oração, algum monte, aonde se falava que tinha uma reunião de oração de alguma coisa, a gente estava indo, porque era um momento de conhecer. A gente tinha acabado de voltar para Jesus, então isso nos atraía muito. Esses momentos de reunião, de montes, eu vivi muito disso. Muitas dessas coisas serviram para edificar muito a minha vida até aqui. Então foi realmente uma experiência muito legal. Foi um começo assim, a chama do primeiro amor ardia constantemente. Era um negócio muito legal que eu nunca vou esquecer desse tempo. Foi bastante proveitoso. E você acha que esse período que você passou, podemos dizer, esse tempo aí no monte, orando, buscando ao Senhor, você acha que te ensinou a você ser um cara constante diante da presença de Deus? Claro, com certeza. A gente tira pela palavra. Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele foi para o deserto. Ele se retirou para o deserto. E quando ele esteve atuando com o seu ministério na terra, ele ia ao monte constantemente. Logo depois de ter vivido grandes coisas durante o dia, de ter feito os milagres, ter feito grandes pregações, ele buscava um monte para orar. E antes de fazer a maior missão de todas, que era se entregar na cruz, ele foi para o Getsêmani orar. Então era uma forma de preparação para aquilo que ele ia viver durante o outro dia e também uma forma de gratidão daquilo que ele viveu daquele dia que ele viveu. Então, esse momento que eu vivi foi um momento, sim, para mim, que eu pudesse ter algumas experiências, e dessas experiências eu não esqueci jamais. E muitas das coisas que eu vivo, eu me lembro de algumas experiências que eu vivi no passado. Isso me ajuda a manter o foco de que Deus ainda se revela e se manifesta, não só no passado, mas também como nesse tempo. Hoje, você disse para mim que você aceitou com 16 anos, né? 16. Hoje você está com 26 anos. 10 anos depois. 10 anos. Então, nesses 10 anos depois, o que você tem para me dizer, para falar sobre ser constante na presença de Deus? Foram 10 anos se passaram, eu acredito que foram 10 anos
de altos e baixos. Então, como que você me diz para você ser constante, mesmo em meio às dificuldades, mesmo aos nossos problemas pessoais que nós temos, para nós continuarmos a manter uma constância na igreja, na presença do Senhor? Eu sigo sempre o exemplo de Jesus. Jesus ele sempre era constante, mas eu acredito que ser constante não é ter pressa. Ser constante é uma caminhada. Por exemplo, quando ele esteve no próprio Getsemane, teve um momento que ele pediu para que o Pai retirasse o cálice dele. Muitos podem dizer que naquele momento ele foi inconstante. Na verdade, o lado humano de Jesus foi inconstante ali. Mas o Cristo que estava dentro dele foi constante, porque o Cristo que estava dentro dele, a essência divina, disse: mas seja feita a sua vontade. Para mim, constância significa isso. Nem sempre você vai estar feliz, nem sempre você vai estar com todo o gás, com todo o ânimo, nem sempre você vai estar motivado a viver para Deus e trabalhar para o reino dele, mas existe algo dentro de você que vai sobrepor a esse desânimo, que na minha opinião é o auxílio do nosso amigo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, em João 16:13, que ele nos guiaria. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então eu acredito que no momento mais doloroso da nossa vida, é o momento que nós mais nos retiramos até para orar por algumas coisas. E a Bíblia diz também que nós não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo que intercede por nós nesse momento. Então eu acredito que o Espírito Santo é quem faz que nós tenhamos uma vida constante. É Ele que nos dá essa motivação, Ele é o nosso combustível, é Ele que faz com que nós venhamos a ter um olhar de novo para Jesus. A visão de constância que eu tenho é o Espírito de Deus atuando na minha vida, atuando na vida daquele que quer ter uma constância com Cristo. Cara, o que eu mais tenho ouvido nesses últimos tempos como pastor são de pessoas que falam assim: mas pastor, eu não consigo ter essa questão do Espírito Santo dentro de mim, eu não consigo ter essa proximidade que é dito. E você acha que, Diego, que nós vivemos um secreto, entrarmos para o nosso quarto, como a Bíblia fala, vivemos um secreto com Deus, nos leva a entender esse Espírito Santo e essa constância diante do Senhor? Com certeza. Eu penso que a melhor forma de ter o Espírito habitado em nós é primeiro ter um encontro real com Jesus. Jesus é quem nos dá esse selo. O Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Mas nós só vamos ter esse selo após nós termos um encontro real com Jesus, da onde nós abandonamos uma vida, morremos para uma vida natural e mergulhamos em uma outra vida, a vida de Cristo. E Ele nos prometeu que enviaria o Espírito Santo. Então o doador do Espírito Santo é o nosso Cristo. Então não tem como ter o Espírito Santo, por mais que você vá no secreto, sem antes ter um encontro real com Jesus. Depois que você tem um encontro real com Jesus, a promessa do selo do Espírito Santo que é dada por nós é através de Jesus, que é o maior doador do Espírito Santo para a nossa vida. Depois que a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, que a gente passa a ser então templo e morada dele, o secreto é um fator fundamental para quem quer ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas o secreto hoje tem sido um pouco pregado de uma forma muito em questão limitada. Por exemplo, o secreto se limita apenas ao quarto, por mais que na palavra esteja escrito quarto, mas o contexto desse texto que Jesus estava falando é de um lugar onde você consiga se retirar para que outros não possam atrapalhar, ser uma divisão entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus. Ou seja, eu posso estar andando na rua, mas eu posso estar vivendo meu secreto. Por quê? Eu fecho a porta de toda a circunstância à volta e eu consigo então me relacionar com o Espírito Santo. Porque a gente tem que entender que o reino de Deus ele não é limitado ao espaço físico. Porque o reino de Deus e o Espírito Santo, ele consegue se manifestar em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer ambiente que a gente estiver. Não só o nosso quarto, a nossa sala,
aonde a gente faz o nosso secreto, que a gente acha que aquele lugar é onde somente o Espírito de Deus vai me visitar. Ele pode me visitar na rua, ele pode relacionar comigo dentro do ônibus, ele pode relacionar comigo no trabalho, na escola. Inclusive, eu tenho certeza que muita gente já viveu isso, de você estar andando na rua e o Espírito Santo tocar você e dizer assim, eu quero que você pregue o evangelho para aquela pessoa. Você está vivendo um secreto com o Espírito Santo naquele momento, porque o Espírito Santo está se relacionando com você e impulsionando a você a apresentar Jesus às pessoas. Então eu acredito que o secreto, ele não pode ser limitado a um espaço físico. O secreto ajuda bastante, mas nós temos que ampliar esse secreto. Nós temos que estar em todos os lugares, fazendo de todos os lugares o secreto com o Espírito Santo. Cara, nós falamos de constância, de secreto. E como que você me diz sobre nós termos uma disciplina hoje, Diego, para nós deixarmos as outras coisas de lado e buscarmos o reino de Deus? Porque hoje você percebe que o mundo te leva por um outro lado, né? Hoje, se você tem algo que é relacionado ao reino, mas o mundo vai te levando para o outro lado. Como que é deixarmos as coisas de lado? Porque eu lembro que nós estávamos conversando esses dias e você falou bem assim para mim, pastor, eu estou vivendo uma fase agora em que está recebendo vários outros convites, lazer, jogar futebol, tal, só que são horários do culto. E você falou assim, não, eu tenho o meu compromisso, que eu tenho horário do culto, nem questão de compromisso, eu tenho um encontro marcado com Deus. Então, como que é você deixar as outras coisas e ir ao encontro do Pai? Porque é um secreto, podemos dizer, você está indo ao encontro dele. Como que é você ter essa disciplina de você deixar as outras coisas e ir ao encontro do Pai? Legal. Isso vai servir muito para os jovens. Os jovens e os adolescentes sofrem, eles precisam abrir mão de muitas coisas, que eles recebem propostas tentadoras o tempo todo, né? O tempo inteiro. Você não tem como você renunciar a coisas, prazeres, lazeres da sua vida se você não tiver uma paixão ardente por Jesus. Eu lembro do jovem rico. Jesus fez um chamado para ele dizendo, volta, vende todas as suas riquezas, reparta com os pobres e vem me seguir. A Bíblia diz que o coração dele se entristeceu com Jesus e ele deu meia volta e não quis seguir a Jesus. Então, não tem como você seguir a Jesus, ser apaixonado por Jesus, se você não renunciar a algumas coisas. E se isso é verdade, então, ao contrário, é o seguinte, se eu não amar a Jesus e ter uma paixão ardente por Jesus, eu nunca vou conseguir desfazer de alguns prazeres, renunciar a algumas coisas que eu preciso renunciar. Então eu tenho que me apaixonar por Jesus, eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas. O fato de eu pegar e dizer, não, eu tenho um compromisso, eu tenho algo na minha igreja, isso é das menores coisas que a gente pode fazer por amor a Jesus. Mas o fato de você se entregar a Jesus, inclusive até a morte, se for preciso, é uma das coisas que os cristãos do outro lado do mundo fazem constantemente, e nós aqui no Brasil temos um contexto diferente. Mas se preciso for, só tem como se entregar à morte por amor a Ele. Paulo diz que mesmo que a gente dê o nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem valia alguma. Então eu acredito que para se renunciar às coisas tem que ter um amor por Jesus sobrenatural. Tem que amar a Jesus mais do que a própria vida. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, olha, fazer a minha comida, minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus amou ao reino de Deus, amou ao Pai mais do que a própria vida. E se nós devemos ser imitadores dele, nós temos que amar a Jesus mais do que a nossa própria vida. Sendo assim, será impossível renunciarmos a alguma coisa se a gente não ter esse tipo de postura e vida dessa forma. Então o segredo da constância, do secreto, podemos concluir que é renunciar e viver um relacionamento íntimo com Deus. Com certeza, sem dúvida. Batemos um papo hoje com o Diego, pastor Diego. Graças a Deus que esse vídeo possa estar abençoando a tua vida, possa estar abençoando a tua história. E se inscreva no nosso canal. Eu espero que o próximo vídeo vamos estar aqui novamente conversando sobre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarda e te proteja. Um abraço.